Graça e a paz, hoje dia 5 de março de 2024, leitura aí de Lucas capítulo 20. Saindo um pouquinho tarde aí essa leitura, mas vamos juntos, né? Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? A autoridade de quê? De ensinar no templo. Ele respondeu: eu também farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Era de Deus, né? Ou era dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: por que vocês não creram nele, então? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque estão convencidos de que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Uma vinha, gente, vou dizer a vocês o que é uma vinha aí para ficar bem claro. Tem a ver com uva, né? Mas é basicamente um local, tipo uma fazenda que tem muitos pés de uva, que é usado justamente aí, né? Tem a ver com videiras, né? Cadê? Qual o significado de vinha? Quantidade de videiras plantadas num terreno. Um terreno plantado de videiras. Tá? Então é isso. Videira, vinha, uva. Né? Para vinhos e enfim. Arrendou-a a alguns lavradores, né, para cuidarem, e ausentou-se por longo tempo, muito tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram uns com os outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo viu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para ele e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre o pó, quem ela cair, será reduzido a pó. E todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes, procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Então, né, começaram a dar um de espião para esperar qualquer escorregão de Jesus aqui sobre qualquer fala, para poder denunciar ele com certa justiça, né, e aí ele ser condenado, que era o que queriam. Assim os espiões lhe perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensina o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não?
Ele percebeu a astúcia deles, Jesus sabia, né, que eles eram impostores, e lhes disse: mostre-me um denário. De que é a imagem e a inscrição que há nele? De César. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, mas aí beleza, Deus não tem nada com o escrito dele. Tudo é de Deus. Tudo tem a assinatura de Deus. Então, o que é que a gente deve dar a Deus? Tudo. Qual é o maior mandamento? Amar o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É isso. E não conseguiram apoiá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos... Ah, essa eu já conheço. Parará, a gente já leu, né? Que aí vai casar com o irmão, que vai morrer, que vai casar com outro irmão. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era de que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nessa unidade de casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, e que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou, no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava lhe fazer pergunta. Muita sabedoria, né? Então Jesus lhes perguntou: como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado aos teus pés. Quem é o Senhor de Davi? Jesus. O Senhor, que é Deus, disse ao meu Senhor Jesus: senta-te à minha direita. Quem é que está sentado à direita de Deus? Jesus. Portanto, Davi o chama Senhor. Então, como é que ele pode ser chamado seu filho? Porque chamava de filho de Davi, né? Estando o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Aqui é vida espiritual, né? Quem se coloca numa posição de líder espiritual grande é a responsabilidade, viu? Então é isso. Glória a Deus, leitura abençoada. Tô meio cansado, mas é isso. Que Deus te abençoe e até amanhã.